Era uma vez um homem chamado Leandro Ímpar, dono de traços marcantes, porte atlético e uma presença que impunha respeito. Leandro era herdeiro de uma fortuna e comandante de impérios, tecnologia, investimentos e imóveis que se estendiam por cidades e países. Elegante e sempre impecável, ele vivia sob o olhar atento da alta sociedade e sob a expectativa de sua família. Noiva escolhida para consolidar alianças, Fernanda era exatamente o tipo de mulher que complementava o universo de Leandro. Ambiciosa, determinada, com charme estratégico e a capacidade de gerir negócios ao lado dele. Aos olhos da família, ela era a parceira ideal. Aos olhos dele, havia dúvidas. Leandro sentia em silêncio um vazio que as festas e a rotina de reuniões não preenchiam. Havia algo nele que ninguém via direito. A ferida da infância, alimentada por um pai que se apresentava como homem de família em público, mas vivia na sombra da traição. Aquilo o tornava cauteloso com o amor, temeroso de repetir padrões que o dilaceravam por dentro. Longe das câmeras, nos bairros de chão de terra e casas de madeira, vivia Kelly, jovem de olhar doce, sorriso sincero e força silenciosa. Ela morava no bairro das Flores com a mãe Cristina e o irmão caçula, Arthur. A vida lhes era simples, marcada pela solidariedade vizinha a vizinha, até a noite em que um incêndio tirou o que tinham de mais precioso. O pai de Kelly. Ele morrera ao tentar salvar a família e um bicho de estimação. A dor, porém, não quebrou a família. Apenas os empurrou para recomeçar. Cristina, que sempre trabalhou como empregada doméstica, recebeu uma oportunidade inesperada. Um patrão rico ofereceu emprego, com moradia, desde que ela fosse capaz de levar os filhos consigo. Assim, numa mistura de alívio e apreensão, Kelly, Cristina e Arthur se mudaram para a mansão Altan, para viver nos aposentos destinados aos empregados. Era um salto que traria esperança e provações. O destino, que adora linhas cruzadas, fez Leandro estar com um cliente em negociações perto de um vinhedo, a mesma área onde trabalhadores colhiam uvas para sobreviver. O plano do investidor era transformar aquela extensão de terra em um ponto turístico luxuoso, uma ideia que arrancaria o sustento de muitas famílias. Enquanto observava a cena com a frieza típica dos negócios, os olhos de Leandro cruzaram com os de Kelly. Ela colhia uvas com mãos calejadas, cabelo preso, rosto marcado pela tristeza recente e por uma dignidade que o atingiu como um soco no peito. Algo suave e urgente nasceu ali. Mais tarde, durante a reunião, Kelly, sem medo, invadiu o escritório do homem responsável pelo projeto. Gritou, acusou e expôs. Aquele vinhedo era o sustento de gente simples e transformá-lo em atração turística seria arrancar vidas. O homem a desdenhou com crueldade, humilhando-a por sua origem. Leandro, que assistira à cena atônito, não suportou. Levantou-se, interrompeu a reunião e defendeu a jovem. Na tensão que se seguiu, as diferenças sociais se esfarelaram por um momento. Havia só um homem diante de uma mulher que ousara dizer a verdade. Quando a discussão terminou, o carro de Leandro quebrou. O motorista foi buscar ajuda e teriam de esperar horas. Kelly, sempre prática, ofereceu companhia. Conheço melhor esse lugar do que qualquer um aqui. Caminharam entre parreiras, trocaram histórias. Ela falou do incêndio, da responsabilidade que agora carregava com a mãe e o irmão. Ele confessou em palavras medidas o desconforto que sentia diante das aparências, do pai, do mundo dos negócios, das alianças forjadas com sorrisos frios. Aquela noite foi pequena grande para ambos. Leandro, acostumado às luzes e ao vazio das festas, descobriu algo novo no silêncio das estrelas. A felicidade simples de ouvir alguém falar com honestidade. Kelly, por sua vez, viu em Leandro uma ternura inesperada. Um homem que, mesmo de outra vida, havia parado para escutar. Houve risos, confidências, até um instante breve e potente em que seus lábios se encontraram. Mas logo o primeiro raio de sol trouxe a realidade. Mundos diferentes, consequências distintas. Leandro tentou, com naturalidade descuidada, pedir o telefone, mas Kelly recusou. Você vai me esquecer, disse ela com uma coragem doce. Você vive em outro mundo. Eu não quero me expor à dor de ser esquecida. E desapareceu entre as parreiras, levando com ela o perfume acre das uvas e a promessa de algo que talvez nunca se concretizasse.
Os dias que se seguiram foram de conflitos internos para Leandro. Ele informou a família que a noiva chegara para ficar. Fernanda vinha para consolidar laços e os pais de Leandro sorriram com aprovação. Ele não contou sobre Kelly. À noite, porém, seus pensamentos iam sempre para aquela moça do bairro das Flores, para a maneira como ela defendera seu povo, para a coragem de falar quando ninguém queria ouvir. Era impossível ignorar. Fernanda, atenta e estratégica, percebeu a distração de Leandro. Em vez de se mostrar insegura, aproximou-se com promessas e planos. Mostrou-se aliada dos Altan, criou eventos, ganhou sorrisos. Mas havia algo que o dinheiro não comprava: autenticidade. E Kelly, mesmo resistente, via no homem uma bondade que a confundia. Cantos da cidade contavam que o noivado continuava e que nada poderia impedir a aliança. Porém, a vida tem gavetas que se abrem quando menos se espera. Chegou o dia em que o projeto turístico foi votado, o que poderia arruinar o vinhedo e as vidas que dele dependiam. Leandro, que detinha influência, viu-se em conflito aberto: ceder às pressões familiares e ao ganho imediato, ou usar seu poder para proteger aqueles que havia visto chorar naquela reunião. Ao mesmo tempo, Fernanda começou a sentir a sombra de Kelly e reagiu, não com amor, mas com manobras. Ouviu, prometeceu, tentou comprar apoio dos conselheiros e manipular números. Leandro decidiu agir. Convocou uma reunião com o governo local, apresentou estudos, fez parcerias sustentáveis. Propôs transformar o vinhedo num projeto comunitário onde o turismo e a agricultura convivissem, com benefício direto às famílias locais. Não foi fácil. Houve resistência de investidores gananciosos. Houve ameaças sutis vindas de corredores que Leandro conhecia desde menino. Mas ele não recuou. A razão era clara. Quando se enfrenta os fantasmas do próprio lar, um pai que traiu os votos da família, é preciso escolher que herança se quer deixar. Ele escolheu a integridade. A atitude acendeu algo em Kelly. Ela viu o homem das gravatas longas disposto a dar às palavras consequências reais. Aos poucos passaram a conversar com mais frequência. Não mais furtivamente entre parreiras, mas nos caminhos da cidade, no mercado, trocando olhares que já não negavam afeto. Leandro começou a frequentar a casa simples, onde Cristina tomava conta dos quartos dos empregados. Tratava Arthur com carinho e ajudava discretamente com pequenas quantias que nunca ostentou. Fernanda, ferida no orgulho e na ambição, intensificou sua pressão. Numa noite tensa, ela confrontou Leandro. Você escolheu se apegar a uma história bonita, mas irreal. Nós somos quem somos porque construímos tudo com estratégia. Não há lugar para ingenuidade. Leandro, por fim, falou com uma clareza que surpreendeu até a si mesmo. Eu cansei de repetir frases que não significam nada. Cansei de viver com medo do que meu pai representa. Se amar alguém exige que eu me torne aquilo que eu desprezo, então não é amor. Kelly me mostrou outra verdade: que dignidade e coragem andam juntas. A decisão detonou o mundo que esperavam dele. Houve lágrimas na sala de jantar da família. Acusações, tentativas de forçar o noivado adiante. Mas também houve uma reação inesperada. Alguns parceiros reconheceram que o projeto sustentável de Leandro era melhor para a cidade e para a reputação da família. Lentamente o terreno ganhou uma nova cara. Olhares de turistas misturavam-se a sorrisos de quem ali colhia uvas. As crianças aprendiam jardinagem. Os mais velhos mantinham suas tradições. A vila não foi apagada, foi valorizada. No fim, como nas melhores histórias de transformação, o amor não foi só paixão, foi escolha. Leandro assumiu sua posição, não para romper com a família por rebeldia, mas para redefini-la. Fernanda, frente à perda do que esperava, partiu para lutar por seus próprios projetos. Sua ambição seguiu caminhos que não incluíam mais Leandro. Kelly, cautelosa como sempre, deixou que o tempo confirmasse as intenções do homem que agora caminhava ao seu lado. Não para tirá-la do mundo dela, mas para somar forças. Anos depois, na mesma parreira onde tudo começara, Leandro e Kelly caminharam de mãos dadas. A história do vinhedo era contada com orgulho por quem ali trabalhava. Um lugar que sobreviveu porque algumas pessoas se recusaram a transformar vidas em mercadoria. E na pequena casa de madeira onde havia choro após o incêndio, hoje havia risos de crianças e a mesa cheia. Cristina cozinhava, Arthur crescia e Kelly, com o rosto iluminado, sorria para o homem que aprendera a amar não apenas por beleza e riqueza,
mas pela coragem de escolher a verdade. E assim, aqueles dois mundos tão distintos, o brilho das grandes cidades e a simplicidade das ruas de terra, encontraram um ponto de união: o respeito, a defesa do próximo e a decisão de construir um futuro que pudesse ser dividido, honesto e justo. Porque no fim, o que importa não é de onde viemos, mas o que escolhemos ser quando alguém precisa de nós.